Fala galera, estamos de volta e hoje a gente está aqui com mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai tirar uma dúvida que é muito comum, até mesmo para quem já passou do nível básico, né? Então, intermediário, estudando em diante. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre to e for. Então, temos duas preposições aqui, to e for, que na verdade a gente pode traduzir, e essa é a confusão maior, a gente pode traduzi-las pela mesma coisa. Normalmente, se a gente for traduzir de primeira, a gente vai aportuguesar isso como se fosse para. E não está totalmente errado. O problema é que quando a gente traduz e linka essas duas palavras a uma só português, a gente vai acabar confundindo uma hora ou outra. Então, como é que a gente vai saber em que situações a gente vai usar o to e em que situações a gente vai usar o for em inglês, né? Então vamos lá. To, a gente vai usar quando for fazer o quê? Give something to someone, por exemplo. Então, a gente vai, quando for dar algo a alguém, a gente vai usar o to. Então, a gente vai usar o to com esses verbos pay, read, send, show, take, write e outros aí. A gente colocou aqui alguns exemplos, né? E o for, a gente vai usar um exemplo, quando for, por exemplo, buy something for someone. Então, comprar algo para alguém. Então, a gente vai, como é que se diz, usar esse for quando for nessa situação aqui. A gente pode usar com o verbo choose, cook, make, save e outros aí. Aí nós temos um exemplo aqui. We showed the pictures to Eric. Então nós mostramos as fotos ao Eric. E I'm making a cake for you. Estou fazendo um bolo para você. O ponto é, acho que vocês devem ter percebido que quando eu fui traduzir essas palavras do lado de cá, lado esquerdo do to, eu não traduzi usando para, eu traduzi usando um pronome em português que tem um significado meio parecido, que é simplesmente a letra A. Então, dar algo para alguém também pode ser em português dar algo a alguém. Então, uma técnica que eu uso, que eu usei quando estava aprendendo, é o seguinte: como é que eu vou saber se eu vou usando essa frase to ou for? É só pensar, qual dos dois eu posso substituir o para por a? O que eu consegui substituir é porque eu devo usar o to e não o for. Lembrando que, só para a gente ter uma ideia, né? É pay, pagar, né? Então, se eu quero pagar o dinheiro a você, pay money to you. Então, veja que eu falei pagar a você. Em inglês ficou to you. Agora, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui. Se eu quero guardar dinheiro para você, eu vou falar save money for you. Então, observe que eu nunca vou falar em português guardar dinheiro a você. Eu falo guardar para. Então, em português, isso é uma técnica que ajuda a gente a eliminar muitas dúvidas. É que, se em português eu traduzir para e apenas para, vai ser for. E se eu traduzir também como a, vai ser to. Vamos ver alguns exemplos aqui que a gente pode usar. Então, no primeiro exemplo aqui, vamos ver nas situações que a gente vai usar o to ou for. A primeira frase diz assim: Don't show these documents, blá blá blá, anyone. Então ele está querendo dizer aqui, não mostre esses documentos para ninguém. Mas a gente poderia substituir esse para por a, vamos ver, não mostre esses documentos a ninguém. Deu certo, então nesse caso aqui, a preposição certa é o to. Don't show these documents to anyone. Na segunda aqui, nós temos write a letter, blá blá blá, all managers. Ele quis dizer, escreva uma carta para todos os gerentes. Eu poderia substituir, então, nessa situação aí, o para por a, escreva uma carta a todos os gerentes? Posso sim. Então, no caso aí, a preposição to. No terceiro exemplo, save these files, blá blá blá, me, could you? Então, salve esses arquivos para mim. Você poderia fazer isso? Então, eu poderia substituir salve esses arquivos a mim? Não fez sentido, né? Então, nesse caso aqui, a preposição que pode ser é o for. E o último exemplo aí, nós temos leave a message, blá blá blá, my assistant. Então, deixo a mensagem para minha assistente, meu assistente. Então, nesse caso aí, será que eu poderia dizer deixo a mensagem ao meu assistente? Isso não fez muito sentido. Por mais que alguém possa dizer que parece, mas o certo seria deixar a mensagem para. Ninguém usa deixar a mensagem a fulano. Então, a gente até fala enviar a mensagem a fulano, mas não deixar a mensagem a fulano. Então, nesse caso aqui, deixar a mensagem a gente usa for. Leave a message for my assistant. Então, gente, espero que tenha gostado da dica, para não confundir mais quando é que vai usar o to ou for, visto que são preposições bastante usadas na língua inglesa. Até mais, não deixe de curtir e se inscrever no canal.